nossa primeira página de hoje fazer o quê, né? Tem que falar de Big Brother Brasil, número 17, uma das piores, mais pobres edições do reality show que a gente tem visto nos últimos tempos. E a transa, né, debaixo do edredom, porque parece que as pessoas que se inscrevem já estão dispostas a formar casal e formando casal, a próxima sequência, o próximo capítulo é embaixo do edredom, porque eles acham lindo isso. Acho que conta muito ponto aqui fora, quando eu particularmente não acredito. A gente viu, né, a história de ontem, Marcos e Emily debaixo do edredom, ela ainda criticando um pouco a performance dele, tá ofegante por quê? Né? Não tá segurando o pique, não aguenta o meu pique, qualquer coisa nesse sentido. E uma cena de sexo que depois foi classificada de rapidinho, deram uma rapidinha debaixo do edredom, foi assim mesmo que a coisa ficou colocada. Fora que o Daniel chega no quarto, né, num momento dos mais íntimos, e a situação ficou ali bastante constrangedora, por mais que eles tivessem tentado torear esse momento. O que eu estava falando é isso, gente, eu acho de uma pobreza total essa história de entrar para formar, a estratégia é sempre a mesma, entra para formar casal, o casal é a cena debaixo do edredom, como se fosse o auge da participação no reality show e como isso fosse garantia de ganhar o prêmio milionário, quando não é. Eu acho que o público gosta de uma pimenta, de uma ousadia, um toque mais erótico aqui, né, uma sacanagemzinha ali, até porque o programa é numa faixa mais tarde mesmo, mas eu acho que o público prefere, e até hoje a gente tem bons exemplos disso, boas histórias de amor e que aconteçam espontaneamente, que vocês sabem, né? A gente tem desde Manu e Tirso, quando ele não era correspondido, chorava por tudo, até ela se apaixonar por ele, até ele descobrir que ela tinha o traído no Big Brother, aquela história que tomou conta do Brasil, vira novela, né? Mas com um apelo muito mais legal, eu acho, que é um apelo mais romântico, e até o triângulo amoroso formado pela Siri, pelo Alemão e pela Fanny, que foi uma história que também conquistou o Brasil. Como é que foi o auge do BBB 7? Vocês lembram disso? Completando agora 10 anos e todo mundo falando desse assunto. O auge foi o beijo depois do resultado, depois do prêmio ter sido dado para o Alemão. Aí a Siri foi chamada ao palco e aí foi dado o primeiro beijo, que o Brasil esperou aí meses para que isso acontecesse. Isso é legal, isso é show, isso é uma jogada inteligente. A Siri foi inteligente ali, que ela segurou a onda legal. A Fanny não, entregou o jogo, edredom, umas atitudes suspeitas, aquelas coisas todas, dançou nessa história, né? Mas não, ali o casal formado pela Siri e pelo Alemão, o namoro aqui fora acabou durando pouco também, mas no reality eles ficaram um casal inesquecível, que é muito melhor do que essa história da Emily com o Marcos. Eu já falei que ele estragou o jogo dele quando ele optou por essa estratégia, que é a morte, porque a partir daí ele não tem desenvolvido mais nada, e ele era um excelente candidato e poderia sim chegar até o final do jogo, mas está aí nessa pataquada, está aí nesse mimimi, essa coisa toda que não vai levar a nada. A Emily, eu já falei para vocês, eu acho o ó total, mesmo porque quem confessa que abandonou a mãe no momento em que a mãe mais precisava, e essa mãe a gente sabe que infelizmente partiu, tá sequer pensando no pai agora, que tá vendo essa exposição pública. Ai, mas que coisa moralista. É sim, né? Porque eu acho que o pai, inclusive, já deu declarações, falou é maior de idade, ela sabe o que ela tá fazendo, mas ninguém há de gostar de ver uma filha fazendo sexo para milhões de pessoas Brasil afora. É uma exposição absolutamente desnecessária. Eu acho que quem parte para esse tipo de coisa, como ali com o JP partiram, né, na Fazenda, eu acho assim, acho que para mulher, inclusive, não é nada legal, porque você parece objeto sexual realmente. Você está ali na mais absoluta exposição, como se estivesse sendo usada mesmo para dar audiência, e mesmo que não queira, que a própria mulher tenha colocado se colocado nessa situação, a barra pesa muito mais para ela do que para o homem. Isso a gente sabe nesse país machista em que a gente vive. Então, para quê?
né? Para que esse tipo de recurso barato, esse tipo de recurso que vai de escamba para baixaria tranquilamente, que se esgota muito rápido porque não atiça a curiosidade das pessoas mais do que uma ou duas vezes, ou seja, as pessoas se vendem por um prêmio que elas não sabem se vão ganhar. É a tal da história de a qualquer custo eu tenho que botar a mão nessa grana e às vezes não vale pagar o preço de verdade, não é? Porque eu acho que as pessoas teriam que pensar mais, teriam que pensar no depois também do jogo. No caso do pai da Emily, eu acho que ela poderia até dar essa apimentada, né, fazer alguma coisa nesse jogo erótico que eles quiseram aí como estratégia, mas não precisaria ir até as vias de fato e com tanta exposição como acontece, porque tem família aqui fora. Eu acho que dá para conseguir um ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra, mesmo porque a imagem que é passada, por mais que a gêmea aqui fora, a Mayla, esteja aí defendendo a irmã e falando que ela faz o que ela quer, claro, todo mundo é livre. Tem muita coisa que a gente pode, ou a gente pode tudo, mas não é tudo que a gente deve fazer, né? Acho que as escolhas é que comandam a nossa vida daí para frente, é que escrevem a nossa vida. Depois o pessoal fala que é destino, mas muita coisa a gente mesmo que escreve a partir das nossas escolhas. Ela fez a escolha errada, no meu entender, e eu acho difícil que ela venha a se dar bem. A gente não sabe, a opinião pública é um mistério, é insondável, de verdade, mas que não é um bom jogo, não é um bom jogo, que é um jogo pobre, barato, que é um jogo de exibicionismo total. Tudo bem, é um reality show, é para se mostrar mesmo, mas tudo tem uma graduação. Eu acho que ela escolheu o caminho errado. E o Marcos, então, porque ela não era a favorita, mas ele era, né? E de repente ficou aí nessa coisa tão boba, quando ele parecia tão inteligente, tão sensível, e fala um tio, eu te amo, como se amor de reality show fosse durar para sempre, né? É aquela coisa que acabou, ganhou, não ganhou o prêmio, dificilmente vai adiante, a gente sabe. Então não vem com esse recurso de declaração de amor, eu te amo, porque olha, tem que um mês de casa, 2 se tiver, não dá para já fazer esse tipo de coisa, mas ele está tentando aí dar um invólucro, uma embalagem romântica para essa história, que de romântico não tem absolutamente nada, tá feio, no meu entender, a coisa tá bem feia aí, mas vamos ver o que acontece, não é? A mãe do Marcos está muito brava, o pai da Emily não se manifestou ainda. Mas a mãe do Marcos está muito brava, também acha que ele escolheu errado e diz que não vê a hora que o reality acabe, que o BBB 17 acabe, porque para ela, acabando o reality, também vai acabar toda essa história. Não sei, né? Difícil o coração de mãe se enganar, pode ser que seja por aí de verdade, que isso não sobreviva ao reality show. Mas tá aí a exposição do casal e vamos ver aí, próximos paredões, o que pode acontecer. Uma coisa engraçada partiu da própria Elis, né, que foi eliminada, rejeitada do paredão triplo. Ela é a maior rejeição, mais de 80%. E ela disse que um dos sonhos é fazer cirurgia plástica, agora ela quer fazer tudo. Ela falou, eu quero deitar na maca, no centro cirúrgico, e quero acordar Xuxa, né? Ela quer mudar total, quer ser linda, e ela disse que gostaria que o Marcos, que é cirurgião plástico, fizesse a cirurgia dela, mas ela disse que de jeito nenhum, que ela sabe que isso é impossível, depois de tudo o que ela inventou em relação a ele. Aliás, ontem vocês reclamaram a beça, porque eu falei que o Marcos tinha oferecido os 400 mil reais para ela, tinha pedido, né, na verdade, não oferecido, tinha pedido para não votar e levar no paredão, e o pessoal falou, não foi ele, isso é mentira, essa coisa toda. Ontem mesmo a gente retificou essa informação aqui com o Vladimir Alves, né, e com o Felipe Campos também. A gente tinha deixado tudo em pratos limpos, não ficou essa história. Vocês que não prestaram atenção. A gente erra e a gente corrige tranquilamente na mesma hora, se for possível, tá? Então não tem a ver. Mas esse sonho dela, sabe muito bem o que ela aprontou para cima dele, que realmente acho difícil que ele toparia fazer a cirurgia, mas vai saber. Agora, uma outra coisa da Elise tá aqui
no Extra do Rio de Janeiro, uma entrevista que ela deu, e ela usa o bordão, sabe de quem, gente? Ela usa o bordão do Nelson Rubens, que é um clássico no mundo da cobertura de bastidores, no mundo das celebridades. Eu aumento, mas não invento, porque ela não aceita a fama de mentirosa. Ela fala que ela não é essa pessoa. É difícil dissociar jogo de quem está fazendo esse jogo, né? Então, pra gente ficou a fama de mentirosa mesmo. Ela diz que na vida real ela não é assim, que é um jogo, que ela não sabia que era proibido mentir no jogo, que ela usou como estratégia, cola para quem quiser, mas a gente não, ela não me convence. Eu acho que é um jeito dela de ser no mundo, é apelando para mentira para chegar às metas, aos objetivos dela, né? Mas ela usou o bordão do Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Ela diz que na vida real ela dá uma floreada na história, ou seja, ela gosta de fantasiar um pouquinho no jogo, ela passou dos limites e isso fez com que ela tivesse a rejeição imensa que ela teve e sair dessa maneira. Ela disse que achava que quando ela chegasse em casa, todas as coisas dela já estariam na porta para ela ir embora, que o marido já teria deixado todas as coisas dela na porta para ela sumir da vida dele, e muito pelo contrário, né? No dia que ela sai, ela recebe o pedido de casamento. Tá aqui, olha, dá até para ver, eu até marquei aqui para vocês, vamos ver se dá para ler aqui, ó. Aqui no comecinho, não, comecinho aqui, ó. No dia a dia, eu aumento, mas não invento, dou uma floreada, disse a comerciante que no programa Mais Você explicou que mentiu conscientemente. Eu não tinha ideia de que achavam que não podia mentir no jogo. Eu não considero aquilo ali como a reprodução da vida, mas sim um jogo, um programa de televisão, porque eu não escolheria conviver com certas pessoas e eu acho que muitas pessoas não escolheriam conviver com a Elis também. Então, de repente, dá para dar uma analisada, né? Se essa floreada, até mesmo na vida, não está sendo demais aí, porque para o Nelson é tranquilo, é um bordão, né? É uma coisa que virou uma marca registrada do maior fofoqueiro do Brasil, mas é outra história, isso é um trabalho, é outra praia. Agora ela não, ela é na vida real, é mentindo para as pessoas no seu dia a dia e ponto final. Então eu acho que isso tem que ser revisto de verdade, viu? E essa transa da Emily com o Marcos, que realmente eu acho que se já estava ruim o jogo, agora piorou, porque é uma coisa pobre e barata mesmo, sem nenhuma criatividade, tá certo?